Então, nós já tivemos a proclamação do capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Tivemos também a oportunidade, durante 30 minutos, refletir nas salas, colocando cada um a sua opinião. E agora, então, nós teremos uma reflexão que será feita, e foi preparada, né, pela Nelma e pela Solange, e que será apresentada agora. Por favor, pode compartilhar. Tá dando para ver, Dalton? Sim, está ok. Reflexão sobre o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20. A parábola nos faz refletir sobre a bondade escandalosa de Deus, em contraste com a mesquinhez do homem, conforme Pagola, no livro O Caminho Aberto por Jesus, de 2013. Provavelmente, essa parábola se passa, ela foi contada por Jesus na época do outono, né? Nos povoados da Galileia, em que se fazia a colheita de uvas. E Jesus observava nas praças aqueles que não possuíam terras, esperando para serem contratados e ganhar o sustento do dia. Como ajudar essa pobre gente a intuir a bondade misteriosa de Deus para com todos? Jesus contou uma parábola surpreendente e provocativa, que falava do senhor de uma vinha que sai pessoalmente à praça do povo para contratar diversos grupos de trabalhadores. Os primeiros, às 6 horas da manhã, a outros às 9, mais tarde às 12 e às 3 da tarde. E o último grupo às 5 horas, quando faltava 1 hora para terminar o dia de trabalho. O comportamento do senhor é estranho, pois não parece ter pressa com a colheita da vinha. Parece estar mais interessado em que as pessoas não fiquem sem trabalho, contratando na última hora aqueles que ninguém contratou ao longo do dia. Ao final do dia, embora o trabalho tivesse sido absolutamente desigual, pagou a todos uma diária, isto é, o que a família precisava para viver. O primeiro grupo protestou. Não reclamavam de receber mais ou menos dinheiro, mas o que lhes ofendeu foi que o Senhor tratou os últimos como a nós. E a resposta do Senhor ao porta-voz foi admirável. Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? O que podemos entender como vais ter inveja por eu ser bom? A parábola é tão revolucionária que, de acordo com Pagola, certamente, depois de tantos séculos, nós ainda não a tomamos a sério. O autor propõe as seguintes reflexões. Será verdade que Deus é bom, inclusive para aqueles que dificilmente podem apresentar-se diante dele com méritos e obras? Será verdade que em seu coração de pai não há privilégios baseados no trabalho mais ou menos meritório daqueles que trabalham em sua vinha? Será que Deus não age com os critérios da justiça e igualdade que nós usamos? Será verdade que Deus, mais do que estar medindo os méritos das pessoas, Deus busca responder às nossas necessidades? Nossos esquemas não se sustentam frente ao amor livre e insondável de Deus. Muitos acham escandaloso como Jesus parece se esquecer dos piedosos, carregados de méritos, obras, aproximando-se dos pecadores que não possuem direito a recompensa alguma da parte de Deus, como, por exemplo, os pecadores que não observam a aliança, ou prostitutas que não têm acesso ao templo. Às vezes, ficamos presos aos nossos cálculos e crenças,
sem deixar a Deus ser bom para todos, acreditando que há pessoas que não o merecem, achando que Deus deveria dar a cada um de acordo com os seus méritos e nada mais. Mas ainda bem que Deus não é como nós. Ele sabe dar a estas pessoas o seu amor salvador, enquanto nós não sabemos sequer amá-las. Realmente pode ser difícil acreditar na bondade insondável de Deus, de que nos fala Jesus. Algumas pessoas podem se escandalizar que Deus seja bom para todos. Quer o mereçam ou não, sejam crentes ou agnósticos, invoquem seu nome ou vivam de costas para ele. Mas Deus é assim, e é melhor nós deixarmos Deus ser Deus, sem querer amesquinhá-lo com nossas ideias, esquemas e cálculos de merecimento. Ainda, de acordo com Pagola, a imagem que muitos cristãos fazem de Deus é um conglomerado de elementos heterogêneos e muitas vezes contraditórios. Alguns aspectos vêm de Jesus, outros do Deus justiceiro do Antigo Testamento, outros ainda de seus próprios medos e fantasmas. E a bondade de Deus para todas as criaturas fica como que perdida e distorcida nesse emaranhado. Uma das tarefas mais importantes da comunidade cristã é sempre aprofundar-se mais e mais na experiência de Deus vivida por Jesus. E as testemunhas desse Deus darão uma esperança diferente ao mundo. Como pode hoje uma pessoa encontrar-se com Deus? Pagola afirma que se uma pessoa que não acredita em Deus se aproximar de alguém que se considera crente, muito provavelmente vai encontrá-lo rezando. Não ao Deus verdadeiro, mas a um pequeno ídolo sobre o qual projetou os seus interesses, medos e obsessões. Um Deus do qual muitos de nós nos apoiamos e tentamos utilizar em proveito próprio, esquecendo-nos da sua imensa e incompreensível bondade para com todos. Precisamos aprender a não confundir Deus com nossos esquemas religiosos e morais, assumindo a mensagem que Jesus oferece de um Deus cuja bondade infinita chega misteriosamente a todos os filhos e filhas. Jesus rompe com todos os nossos esquemas quando nos apresenta a parábola do Senhor da vinha. Esse Deus que dá a todos a sua diária, quer o mereçam ou não, e diz aos que protestam: vais ter inveja porque eu sou bom? E o que devemos fazer é confiar na bondade de Deus, esquecendo-nos de nossos esquemas, fazer silêncio no nosso interior, escutar até o fundo da vida que palpita em nós e esperar, confiar, deixar aberto o nosso ser, pois Deus não se oculta indefinidamente a quem busca de coração sincero. Se discute muito sobre a importância de crer ou não crer em Deus, mas o relevante é saber em que Deus se crê, pois é muito diferente crer em um Deus imensamente bom para todos, que faz nascer o sol para bons e maus, ou crer em um Deus da ordem e da lei, com o qual se deve fazer todo tipo de cálculos para saber a que se ater. Crer em um Deus amigo, incondicional, pode ser a experiência mais libertadora e feliz que se pode imaginar. A força mais vigorosa para viver e morrer. Em contrapartida, crer em um Deus justiceiro e ameaçador pode converter-se na neurose mais perigosa e destruidora do homem. A imagem de Deus que chegou até nós está baseada em ideias e concepções de outras épocas, às vezes com acertos luminosos e outras vezes com ambiguidades perigosas.
como ir libertando a nossa representação de Deus de falsas aderências que se acumulam no fundo da nossa consciência. O primeiro passo é deixar Deus ser Deus. Não amesquinhá-lo com nossos esquemas ou cálculos reducionistas. Deixar que Deus seja infinitamente maior e mais humano do que o maior e mais humano que possa existir em nós mesmos. Não representar Deus a partir da nossa mediocridade e ressentimento. Buscar, sim, seu verdadeiro rosto, seguindo a Jesus. A mensagem de Jesus é clara. Assim como o Senhor da vinha dá a todos os operários a sua diária, quer tenham ou não merecido, simplesmente porque seu coração é grande. Assim, Deus não fará injustiça a ninguém, mas pode oferecer sua salvação também aos que, segundo nossos cálculos, não a merecem. Deus é bom para todos. Quer mereçam ou não, sejam crentes ou ateus, sua bondade misteriosa ultrapassa todos os nossos cálculos. Diante deste Deus, o único que cabe é o júbilo agradecido e a confiança absoluta em sua bondade. Terceiro anúncio da paixão. São João Crisóstomo disse: o Senhor não subiu imediatamente a Jerusalém depois da sua volta da Galiléia, mas antes realizou milagres. Refutou os fariseus, quer dizer, desmentiu os fariseus e instruiu seus discípulos na perfeição da vida e sobre a sua recompensa. Mas, agora, quando deveria já subir a Jerusalém, volta a falar-lhes sobre sua paixão e por isso diz: subindo Jesus a Jerusalém, tomou de parte os 12 discípulos. O Senhor já havia falado desse mistério na presença de muitos, mas de uma maneira encoberta, como quando disse, por exemplo: destruí este templo, mas não será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Mas a seus discípulos disse manifestamente essas palavras: eis que subimos para Jerusalém. Pseudo Crisóstomo, em uma de suas homilias, disse: toda a salvação dos homens está posta na morte de Cristo, e por nenhuma outra coisa devemos dar graças a Deus como pela morte do Senhor. Por isso ele anuncia aos discípulos em segredo o mistério de sua morte. Se outros tivessem ouvido falar da paixão do Senhor, provavelmente teriam se assustado. A terceira predição da paixão de Cristo é a mais detalhada, acrescentando aspectos sobre o sofrimento de Jesus e seus agentes, prevendo que haverá um acordo entre os líderes judeus e as autoridades romanas no sentido de garantir que sua morte fosse por meio da cruz. O Sinédrio, que era formado por sumos sacerdotes e escribas, condena Jesus à morte. Mas como não podia executar ninguém e precisava do apoio romano, entrega-o aos gentios. Ambição dos filhos de Zebedeu. De acordo com W. Carter, a atitude da mãe dos filhos de Zebedeu expressa a recusa à fidelidade de Jesus que conduz ao sofrimento e humilhação. Em vez da compaixão, há ambição e um desejo de poder entre os discípulos. Tiago e João possuem algum destaque por terem sido chamados no primeiro grupo de discípulos e testemunhado a transfiguração. A ação recai sobre a mãe e seu pedido ambicioso, mas os dois filhos, Tiago e João, não se opõem. A pergunta dela parece ser a deles. Demonstra preocupação com suas posições no reino futuro. O modo de a mãe de se aproximar de Jesus, ajoelhando-se e pedindo-lhe algo como num ato de oração,
somados aos seus 2 filhos, ao fato de estar presente no contexto da instrução privada sobre a paixão aos apóstolos e a sua presença junto com as outras mulheres na crucificação do Senhor, sugere que ela é discípula. Mas mesmo os discípulos são capazes de pedidos e ações impróprios. Pseudo Crisóstomo diz que, porque o Senhor permite com frequência que os discípulos digam, façam ou pensem algumas coisas inconvenientes, com o objetivo de ter nisso ocasião para quê? Para ensinar-lhes alguma regra de piedade, sabendo que, estando o mestre presente, o erro deles não é prejudicial, ao passo que sua doutrina edifica não somente o presente, mas também o futuro. E ainda afirma que o pedido deveria ter sido: dai-nos o auxílio da tua graça para que possamos vencer todo o mal. Ou seja, Jesus permite alguns deslizes dos discípulos para ter a oportunidade de orientá-los e, com isso, deixar seu ensinamento para toda a humanidade. Carter afirma que a resposta de Jesus está no plural. Observe. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Pois ele, Jesus, reprova a mãe e os filhos, mas enfatiza que o caminho da cruz está diante deles como tudo o que o enseja, ou seja, sofrimento, humilhação, vergonha, marginalidade e morte. De fato, eles: bebereis meu cálice. Só Deus pode determinar o que for pedido por eles, e Jesus reconhece o seu próprio conhecimento limitado, sendo Cristo comissionado para manifestar a presença salvífica, o reino e a vontade de Deus, mas a autoridade de Deus é suprema. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Enquanto, no terceiro anúncio da paixão, o Senhor revela que há de sofrer em Jerusalém, os discípulos disputavam entre si sobre quem será o primeiro no reino de Deus. Para trazê-los a melhor mente, Jesus lhes recorda que, no reino que ele irá instituir, os súditos não devem portar-se como os pagãos, que aspiram a cargos e funções importantes, pois os que hão de ocupar os primeiros lugares precisam ser também os últimos, como aqueles que servem a todos. Quem quiser tornar-se grande, diz, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, segundo o modelo perfeitíssimo de Cristo, que se entregou até o fim na cruz, e também o exemplo singular de São José, que se gastou em vida para em tudo servir a Jesus e a Maria. Porque não consiste a humildade numa falsa modéstia, que parece querer envergonhar-se à força das qualidades de que, lá no fundo, se envaidece, mas em assumir a verdadeira do que somos mais profundamente. Somos servos de Deus, nascidos para servir, trazidos à vida para entregá-la de volta, enriquecidos, sim, com muitos e vários talentos, mas com o fim de os fazer render em proveito dos outros. Não há verdadeira humildade sem espírito de serviço, nem é possível que tenha grande valor um serviço feito sem humildade. E para que em nossas almas ande juntas essas duas virtudes, tenhamos sempre diante dos olhos aquele grande modelo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo tudo se fez nada, que sendo Deus de glória se fez homem pobre,
que, sendo o Senhor da vida, não recusou o cálice do sofrimento e o trânsito da morte, para que os que andavam sem vida a recobrassem, a fim de a podermos perder outra vez, já não pelo pecado, mas pelo humilde serviço de não pouparmos esforços para amar e amar até ao fim. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O Papa Francisco adverte: muitos seguem Jesus por interesse. Não se pode querer aproveitar de Jesus e acabar escorregando no poder. Essa atitude se repete nos evangelhos. Muitos seguem Jesus por interesse, inclusive entre os seus apóstolos, como os filhos de Zebedeu, que queriam ser primeiro-ministro e ministro da economia, ter o poder. Aquela unção de levar aos pobres a boa nova, a libertação aos prisioneiros, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos e anunciar um ano de graça, se obscurece, se perde e se transforma em algo de poder. O Papa destacou ainda que sempre houve esta tentação de passar do estupor religioso que Jesus nos dá no encontro conosco e se aproveitar disso. Os cegos de Jericó. O pequeno diálogo com os dois cegos serve para despertar e medir-lhes a fé, tanto a eles como a todas as comunidades, estimulando-as à ação missionária. Mateus faz aqui uma adaptação da narrativa da cura de dois cegos em Jericó, quando Jesus se aproximava de Jerusalém. O grito dos cegos: Senhor, filho de Davi, significa que eles consideravam Jesus como um Messias poderoso, um novo Davi, nisso consistindo sua cegueira. Contudo, eles querem ver e entender melhor. Conforme a leitura de Isaías feita por Jesus na sinagoga de Nazaré, a missão libertadora profética implicava restituir aos cegos a visão. Por outro lado, vemos a severa ordem de Jesus, que quer impedir o fatal mal-entendido de ver nele apenas um curandeiro, um fazedor de coisas espantosas, conforme a tendência popular. A fé de Jesus e a acolhida de sua palavra nos iluminam, a fim de que compreendamos verdadeiramente sua missão libertadora na revelação do amor pleno e misericordioso de Deus. Somos todos cegos, e para sermos curados devemos reconhecer Jesus e almejar a sua luz. Ter a humildade de pôr-se na estrada e suplicar ao Senhor que paz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Ele não entra em nós sem a nossa permissão. Espera que lhe abramos as portas, dando livre acesso. Abramos, se não for uma porta, ao menos um orifício para que, entrando, nos possa curar a cegueira de nossa vida. E nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, agora, então, nós iremos, mais uma vez, para nossas pequenas salas, para fazer a conclusão do nosso entendimento sobre esse trecho do Evangelho. Mas é o momento, então, de trazermos para as nossas vidas o que foi ouvido. O Evangelho que foi proclamado, a interpretação que foi dada por vocês e também apresentada pela Nelma e pela Solange. Mas trazendo para a sua vida, o que o Senhor propõe para a sua vida? E o que você gostaria de dizer ao Senhor a partir, então, desse trecho do Evangelho? Teremos, como sempre, 30 minutos e depois retornaremos a essa sala principal. Até já.